Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Queremos apresentar alguns pensamentos, uma meditação sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui à Terra, a sua volta aqui, com a finalidade de buscar a sua igreja. Estamos passando por dias que pouco se fala da vinda de Cristo. E nós cremos que isso faz parte da estratégia de Satanás para fazer com que até mesmo os que são salvos não se atentem ao fato, não prestem atenção ao fato de que a vinda de Cristo está muito próxima. Por isso nós queremos, junto com vocês, examinar a palavra de Deus e nós vamos olhar para o trecho que mais detalhes nos dá acerca da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Toda vez que nós consideramos alguma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, é interessante nós nos lembrarmos de como surgiu a igreja à qual ele endereça a carta. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vemos ali o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, chegando na cidade de Tessalônica, que fica na Macedônia, e ali ele se dirige à sinagoga dos judeus, e por 3 sábados ele abre as Escrituras e ele anuncia Cristo, sua necessidade de morrer, de ressurgir, e que esse era o Messias de que as profecias do Velho Testamento se referiam, e era este a quem Paulo anunciava como sendo o Salvador e o Senhor. Esta palavra que Paulo pregou na sinagoga deu resultado e fez com que alguns judeus crescem no Senhor Jesus como seu Salvador, e Satanás logo manifestou seu descontentamento com isso. Paulo foi perseguido e ele teve que fugir daquela cidade, porém a graça de Deus tinha sido derramada ali, o evangelho manifestou o seu poder de salvação e fez com que algumas pessoas, então, mesmo com a saída de Paulo, fugindo da perseguição, ficasse um grupo de pessoas salvas que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porém, como nós também, aquele grupo de cristãos começou a sofrer as provações, as dificuldades da vida, que todos nós estamos sujeitos, e coisas que não são propriamente perseguição, mas são questões dessa vida. Doenças, até mesmo a morte física, alguns de entre os cristãos lá em Tessalônica experimentaram. Quando estes cristãos recém-convertidos começaram a experimentar estas experiências duras, amargas da vida, e até mesmo a morte de alguns de entre eles, os que ficaram vivos começaram a se questionar a validade de terem colocado a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Começaram a questionar se valia a pena confiar em Cristo como Salvador, e não só para esta vida, mas que efeito isto teria depois da morte física. Foi para responder a estas indagações e dúvidas que havia no coração dos tessalonicenses que o apóstolo escreveu esta carta. E esta carta é uma das cartas que os estudiosos chamam de escatológicas, porque ela fala de acontecimentos futuros. E em cada um dos 5 capítulos dela, ela fala alguma coisa a respeito da vinda do Senhor para buscar a sua igreja, a vinda do Senhor para buscar aqueles que nele confiam como seu Salvador e levar-nos para o céu. Na verdade, essa tinha sido uma promessa do Senhor Jesus durante o seu ministério. Em João capítulo 14, nós nos recordamos do Senhor Jesus ter dito aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas,
Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a promessa do Senhor, e ela está de pé, e nós cremos no cumprimento da sua promessa, porque depois de ter dito estas palavras, ele foi até a cruz, e lá ele preparou um lugar para cada um de nós que crê nele como seu Salvador, um lugar ali no céu, na casa do Pai. Na verdade, ele foi preparar lugar para cada um de nós na nossa pátria celestial. E é bom que nós cristãos tenhamos bem isto em mente. A nossa pátria não é aqui. Nossa pátria verdadeira e eterna está nos céus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz estas palavras: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador vir. E ele virá. E dentro em breve ele virá. E ele virá para nos buscar. E é bom que nós cristãos estejamos bem cientes deste fato. E não só cientes, mas vivendo à luz destes fatos. Agora eu gostaria de examinar com vocês este trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nós acabamos de ler. No verso 13, o apóstolo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A Bíblia chama a vinda de Cristo para nos buscar e nos levar para o céu de a bendita esperança. E nós cristãos temos muito firme e certo o fato de que a nossa esperança não deve se colocar em qualquer fato, acontecimento, circunstância ou pessoas deste mundo. Mas a nossa bendita esperança está colocada no nosso Salvador e na sua vinda para nos buscar e nos levar deste mundo para a casa do Pai. Mas o que acontece quando pessoas não têm a certeza, nem mesmo conhecem o fato de que o Senhor virá para buscar a sua igreja? Quando você tira esta esperança de alguém, essa pessoa vai ficar triste, a tristeza vai tomar conta do seu ser e vai provocar um desespero. Na verdade, até mesmo quando as pessoas não sabem o que vai acontecer depois da morte física, esta incerteza ou este desconhecimento dos fatos pós-morte provocam desespero nas pessoas. E é isso que Paulo está mostrando aqui no versículo. Aqueles que não conhecem o que acontece depois da morte são tomados por uma tristeza, e essa tristeza toma conta da sua mente, do seu coração, da sua vida toda e provoca desespero. Então preste atenção na sequência. Falta de conhecimento de acontecimentos pós-morte. Falta de conhecimento da vinda do Senhor para nos buscar, para buscar a sua igreja, provoca tristeza. E a tristeza tomando conta da pessoa produz morte. Mas agora olhe a situação inversa. E é por isso que Paulo escreve esta carta aos cristãos em Tessalônica, para que eles soubessem o que acontece quando um cristão morre, para que eles soubessem que Cristo virá buscar, e na vinda de Cristo para buscar a sua igreja, não vai fazer diferença se o cristão estiver morto fisicamente ou vivo. Ele dá detalhes dos fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. E
o conhecimento destes fatos provoca uma alegria, não só no coração, mas na mente do cristão. E esta alegria está relacionada com a nossa esperança, aliás, a nossa bendita esperança. Preste atenção como o comportamento dos cristãos, sabendo destes fatos, fatos pós-morte e fatos relacionados com a vida do cristão, muda completamente o estado de mente e de emocional dos cristãos. Enquanto não cristãos têm falta de conhecimento e são tomados por uma tristeza que causa desespero, cristãos, por conhecerem pela palavra de Deus o que vem depois da morte e os fatos relacionados à vinda de Cristo, sentem alegria, e essa alegria é resultado da nossa bendita esperança, consequência da nossa fé colocada no Senhor Jesus Cristo. Paulo menciona também neste verso os que dormem. A quem é que ele está se referindo? Ele não está falando de sono, de um cochilo de algumas pessoas. Ele está falando daqueles que morreram confiando em Cristo como seu Salvador. Agora, preste atenção. A Bíblia não diz que quando um cristão morre, sua alma está dormindo. E nem um não cristão. Existem seitas, ideias religiosas falsas, contrárias à palavra de Deus, que dizem que quando a pessoa morre, seu espírito, sua alma estão dormindo. A Bíblia não diz isso. Ao contrário. Em Lucas capítulo 16, quando o Senhor Jesus conta a história daqueles dois homens, um rico e o outro um mendigo chamado Lázaro, ele diz que depois da morte, tanto o rico quanto o mendigo, cada um num lugar diferente, um no paraíso, o outro no inferno, mas estavam em plena consciência do que estava acontecendo com eles depois da morte. Então a Bíblia não diz que há um sono depois da morte. Por que é que Paulo usa então essa expressão, os que dormem? Bem, ele está usando essa expressão se referindo em primeiro lugar aos que morreram fisicamente confiando em Cristo como Salvador. Mas em segundo lugar, ele mostra que a morte não tem aquele aspecto aterrorizante, amedrontador para o cristão, como tem para o não cristão. Na verdade, o trecho foi escrito por Paulo e depois utilizado para consolar os cristãos pela morte física de alguns cristãos do meio deles. E se o trecho foi escrito para consolo, conforto, benefício, Paulo não usa a palavra morte, porque ela em si traz um aspecto aterrorizante. Mas ele usa a expressão os que dormem, isto é, morreram fisicamente, mas antes da sua morte já tinham colocado a sua fé no Senhor Jesus Cristo, e por isso a morte para eles perde completamente o aspecto aterrorizante e amedrontador. Mas como nós vamos ver, a morte do cristão é o fato que mais depressa leva ele para a presença do Senhor. Aliás, falando sobre essa questão da perda do aspecto aterrorizante da morte para o cristão, vamos ler 2 versículos muito importantes e necessários para que compreendamos por que a morte perde o aspecto aterrorizante e amedrontador para o cristão. O primeiro trecho que eu quero considerar com vocês está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 22, nós lemos o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Algumas expressões interessantes que o apóstolo utiliza aqui. Ele diz o viver na carne. E ele está se referindo aqui a permanecer vivo, fisicamente falando. Depois ele diz no verso 23, de um e outro lado. Bem, um lado é este, permanecer vivo fisicamente. O outro, ele diz, é partir e estar com Cristo. E Paulo, neste verso, está se referindo à morte física do cristão, quando há uma separação da parte material do seu ser, corpo, com a parte imaterial do seu ser, espírito e alma. E ele diz que uma vez que a morte física acontece com o cristão, seu corpo é enterrado, é cremado, não vai fazer muita diferença do destino do seu corpo. Vai ser sepultado, mas o seu espírito e a alma estão, ele diz, partir e estar com Cristo. Imediatamente após a morte física do cristão, seu espírito e a sua alma estão com Cristo. No verso 24, ele usa mais uma vez a expressão permanecer na carne. Isso significa permanecer vivo fisicamente. E no verso 25, ele usa a expressão ficarei e permanecerei com todos vós. E ele estava convicto de que, para o bem do seu ministério e para continuar a obra que Deus havia lhe designado, e ele, como instrumento, estava disposto a cumprir o seu ministério, e ele estava convicto, então, de que permaneceria vivo por mais algum tempo, após escrever a Epístola aos Filipenses, para que ele desse continuidade à tarefa que o Senhor lhe havia dado para cumprir. Vídeo 5. O outro versículo que eu quero considerar com vocês está em 2 Coríntios, capítulo 5, e a partir do verso 6 nós lemos o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mais uma vez, nessa carta, Paulo usa algumas expressões dignas de nota e eu quero salientá-las com vocês. No verso 6, ele usa a expressão enquanto no corpo. O que quer dizer isso? Enquanto ele estivesse fisicamente falando vivo. Ele estaria ausente do Senhor, quer dizer, não teria ido para a presença do Senhor. Mas no verso 8, ele usa a expressão preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E ele mostra que, imediatamente, quando o cristão morre, o falecimento de um cristão, a sua morte física, o seu espírito e a sua alma deixam o corpo e vão habitar com o Senhor. Portanto, juntando os versículos de Filipenses e agora de 2 Coríntios considerados, a certeza que nós temos pela palavra de Deus é que quando o cristão morre fisicamente, seu corpo é cremado, é enterrado, ele doa órgãos, não faz diferença o fim do seu corpo. Não é? Quantos cristãos morreram, inclusive, afogados em água do mar, água e rios? O fim do seu corpo não faz diferença. Mas naquele momento da morte, o espírito e a alma do cristão deixam o corpo e vão imediatamente habitar
com o Senhor no céu, na casa do Pai.